Boa noite, no ar o Jornal 10, a primeira edição desta semana. Vamos iniciar pelas manchetes. Cabo Verde negocia melhor forma de pagar as dívidas com organizações internacionais. PAICV apresenta projeto de lei para recrutamento dos cargos dirigentes na função pública. Cabo Verde e Estados Unidos da América renovam a assinatura dos termos da referência de assistência técnica internacional. União Europeia acusa a Coreia do Norte de ameaçar a paz mundial. Ucrânia acusa a Rússia de apoiar terrorismo. A ligação síria, apoiada pelos Estados Unidos da América, corta a ligação terrorista entre Raqqa e Deir al-Zor. Seguimos agora com o desenvolvimento. Renovamos os votos de uma boa noite. Seja bem-vindo a esta edição. O Ministro dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Eliso Freire, anunciou que o Governo está a negociar a melhor forma de pagar as dívidas com as organizações internacionais. Cabo Verde não pagava cotas a várias organizações internacionais há muitos anos, o que levou o país a perder o direito de voto na ONU. De acordo com a Semana Online, o Governo, através do Orçamento Geral do Estado 2016, já fez uma primeira avaliação das várias dívidas em relação às cotas internacionais e vai continuar agora com o Orçamento de 2017. A mesma fonte avança que o Ministro afirmou que estas dívidas foram herdadas, no entanto não tem nenhum problema em assumi-las. O atual Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades já tinha afirmado, escreve ainda o jornal, que esforços vêm sendo feitos pelo Governo para desbloquear as verbas para o efeito junto do Ministério das Finanças. Nos próximos dias irá ser procedido um pagamento de aproximadamente 62 milhões de escudos em atraso a várias organizações internacionais, incluindo, obviamente, as Nações Unidas. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva desvalorizou a polémica entre a Associação de Jornalistas Cabo-Verdianos e o Ministro da Cultura, assegurando que em nenhum momento foi posta em causa a liberdade de imprensa. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva disse na sexta-feira que não vê razão para tanta turbulência em relação ao posto do ministro da Cultura, Abrão Vicente, e que em nenhum momento foi referido que vai haver despedimentos. Segundo escreve o A Nação, a grande aposta do governo é para que a democracia cabo-verdiana se consolide, havendo liberdade total, independência e liberdade de expressão e comunicação para os jornalistas. Conforme avança a mesma fonte, o primeiro-ministro afirmou que em nenhum momento foi posto em causa a liberdade de imprensa. Assegurou que não há nenhum fato que demonstre que o governo tem alguma intenção ou teve alguma ação que vai contra a liberdade de imprensa ou contra os jornalistas. De lembrar que na quinta-feira a JOC acusou o Ministro da Cultura de querer instrumentalizar o setor público, anunciando uma denúncia junto das organizações internacionais de defesa da liberdade de imprensa. O grupo parlamentar do PAICV apresentou hoje à Assembleia Nacional uma proposta que visa fixar o concurso como via exclusiva para o recrutamento de cargos dirigentes na administração pública. O grupo parlamentar do PAICV entregou hoje à Assembleia Nacional o projeto de lei que estabelece a via exclusiva do concurso para o recrutamento dos cargos dirigentes na função pública e dos gestores públicos. A presente medida legislativa pretende introduzir o concurso como a única via de recrutamento e seleção para cargos de direção ou gestão na função pública, conforme avança o deputado João Pereira. Aquilo que nós precisamos, a sociedade cabo-verdiana reclama, é uma lei que controle o recrutamento, que controle, portanto, a entrada de quadros na função pública, nomeadamente para cargos dirigentes, e que essa entrada seja filtrada através de concursos para se aferir, efetivamente, aqueles que tenham mais competência e estejam mais preparados para os cargos de direção na função pública, os altos cargos dirigentes da função pública, o que, portanto, instituir a meritocracia, na verdade, só é possível através do concurso, como se fez, de facto, em toda a parte do mundo. Ainda afirma que, apesar de não haver uma regra constitucional do concurso como meio de recrutamento e seleção do pessoal da função pública, é aceito que a regra do concurso constitui um princípio da igualdade e efeito do direito de acesso. O acesso à função pública, nomeadamente aos cargos dirigentes, para ser feito em condições de igualdade,
terão de ser feitos em concurso. Assim, nós, desde 2009, aprovamos a Lei de Bases da Função Pública e, em 2014, através do Decreto-Lei 59/2014, nós fixamos que os cargos de direção da administração pública só poderão ser providos através de concurso e, em 2016, através da Lei 117/2016, fixamos que o concurso é efetivamente a única via de acesso à função pública. De acordo com o número 2 do artigo 42 da Constituição da República, todos os cidadãos têm o direito de acesso à função pública em condições de igualdade nos termos estabelecidos em lei, direito esse que figura entre os direitos pessoais. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, presidiu hoje a cerimónia de abertura do workshop sobre o reforço da coordenação das funções da planificação e orçamentação. Um workshop que visa identificar os fatores que afetam o alinhamento entre planos estratégicos e orçamentos anuais. A cerimónia de abertura do workshop sobre o reforço da coordenação das funções da planificação e orçamentação foi presidida pelo Ministro das Finanças, Olavo Correia, e visa identificar as medidas que cada país terá de tomar para reforçar a coordenação entre a planificação e a orçamentação. Segundo o Ministro das Finanças, o principal foco deste evento é identificar os fatores que afetam o alinhamento entre os planos estratégicos e os orçamentos anuais, de forma a compartilhar exemplos internacionais e regionais pertinentes de abordagens e experiências para melhorar a coordenação. Estamos a colocar no mesmo espaço experiências de países de expressão inglesa, com países lusófonos também, em relação a toda a questão que tem a ver com o planeamento a longo prazo e com a sua interligação com o orçamento do Estado. Penso que é uma experiência muito interessante, compartilhar aquilo que são as melhores práticas. Temos também aqui consultores internacionais que vêm da Inglaterra, da Uganda e de outros países e que vêm nos trazer as melhores práticas em matéria de coordenação e de interligação entre o instrumento de longo prazo, neste caso o planeamento, e o instrumento de curto prazo, que é o orçamento. O Ministro acrescenta ainda que estão a trabalhar no plano de reforma, abarcando várias questões financeiras. Estamos a trabalhar hoje num plano de reformas, quer ao nível da alteração da Lei de Base do Orçamento, do novo enquadramento para o sistema de investimento público, mas também a nova Lei do Tribunal de Contas para reforçarmos a transparência, mas também temos um plano ambicioso em matéria de formação e de qualificação de recursos humanos, que está a contar com todo o apoio do FMI e do Afritat 2. O workshop, que se estende até o dia 10 do corrente mês, conta com a participação dos 6 países membros da Afritac 2, nomeadamente Cabo Verde, Gâmbia, Gana, Libéria, Nigéria e Serra Leoa. Contará ainda com representantes de 4 países africanos da língua portuguesa. O Ministério da Justiça e Trabalho e o Departamento do Tesouro americano renovaram hoje a assinatura dos termos da referência. O protocolo está inserido no Programa de Assistência Técnica Internacional dos Estados Unidos de América. O protocolo incide no Programa de Assistência Técnica Internacional dos Estados Unidos da América, que pretende reforçar o regime de luta contra o branqueamento de capitais e o combate ao financiamento do terrorismo. Outro objetivo deste termo de referência é proporcionar um quadro de cooperação entre o Escritório de Assistência Técnica dos Estados Unidos da América e as partes interessadas em combater os crimes organizados através da Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde. Uma conquista que nos irá permitir trocar com outras instituições financeiras internacionais as informações essas que na verdade nos ajudam a fazer exatamente o combate e a prevenção do branqueamento do capital e do financiamento do terrorismo. Estamos no início, mas estamos a trabalhar e fazer para com que as coisas funcionem bem e funcionem melhor a cada dia que passa. Neste ano também nós ainda temos prevista a avaliação de risco do país, sempre na perspectiva de fortalecer a unidade de instituição financeira, de fortalecer as transações económicas no país e de garantir que elas sejam feitas com a transparência e que não propiciem de forma alguma o empoderamento do crime ou, vamos dizer assim, a vantagem deste mesmo crime.
E é por causa disso que nós registramos com satisfação essa assinatura deste protocolo, na certeza de que nós estaremos a dar mais passos em função a maior e mais eficaz combate contra o branqueamento do dinheiro e a lavagem de capital e também em relação ao financiamento do terrorismo. O embaixador dos Estados Unidos da América, Donald Elfin, parabenizou Cabo Verde pelo protocolo assinado, garantindo que o termo de referência irá fornecer ao arquipélago ferramentas necessárias para combater estes crimes. Irá dar a Cabo Verde novas ferramentas para combater os movimentos ilícitos de capital e novo alento para executar as necessárias reformas internas. O Egmont centra-se na partilha de informações e ajuda os Estados-membros a identificar e rastrear as tendências de movimento ilícito de capitais. Numa época em que o país está sujeito a fortes ameaças de crime organizada, Cabo Verde pretende reforçar a assistência técnica para o desenvolvimento de um setor financeiro forte e um quadro jurídico capazes de dar resposta convincentes a esses crimes. O Ministério da Educação realiza a partir de hoje até o próximo dia 10 de março, na cidade da Praia, o seu Conselho Alargado que avaliará o projeto educativo. O evento estará baseado no programa do Governo da 9ª Legislatura, o alinhamento com o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Neste encontro de 5 dias, segundo a Ministra da Educação, vai ter oportunidade de socializar os projetos educativos em que os participantes irão apresentar as suas propostas para um ensino de qualidade. Realça ainda Maritza Rosabal que este evento serve para que a equipa permanente no seu Ministério projete o futuro. Nós temos um leque de elementos que vão permitir que nossos estudantes saiam com um perfil adequado às mudanças que estão acontecendo, tanto a nível do país como a nível global. Então, este conselho, como digo, é central para este processo de organização. Arremata ainda esta governante que a sua equipa está a trabalhar em 2 velocidades. Uma, que é o funcionamento normal do sistema, o outro que é pensar no futuro. Mas são questões, os produtos aqui saem, vão orientar toda a ação. Por exemplo, um dos produtos é a reconfiguração da rede educativa. Como vai estar configurada a rede educativa para podermos implementar a escolaridade básica obrigatória até o 8º ano da escolaridade. Logicamente que isto vai nortear planos de reabilitações escolares, de adequação de espaços, etc. Por seu turno, o vice-presidente da SINDEP afirma que o ensino está muito avançado, mas o que lhes preocupa é o pré-escolar. Isso porque acreditam que este nível de ensino deveria estar sob as alçadas do Ministério da Educação. Acrescenta ainda este sindicalista que é preciso motivar os professores. Hoje em Cabo Verde nós temos quase que a 100% professores formados. Portanto, formação. Mas essa formação deve ser contínua, porque não se pode ter um professor lá por ser formado e não acompanhar esse professor no seu dia a dia com mais formações para poder estar apto. Mas o problema mais grave tem a ver com a remuneração, com as condições de trabalho, aí para poder, portanto, dar melhor resposta à educação em Cabo Verde. É de realçar que o plano estratégico que visa atingir uma meta no âmbito do desenvolvimento sustentável, Objetivo 4, após a sua integração, vai ser debatido no primeiro Congresso Nacional de Educação, a realizar-se em outubro de 2017. Os mandingas de vários agrupamentos de São Vicente comandaram o enterro do Carnaval neste domingo, carregando um caixão azul transparente, simbolicamente representando os restos mortais do entrudo e que arrastou milhares de pessoas.
Uma espécie de alegre cerimónia fúnebre marcou no domingo, dia 5, o encerramento das festividades do Carnaval 2017 em São Vicente, numa iniciativa protagonizada por mandingas de vários agrupamentos da ilha e que arrastou milhares de pessoas às ruas. Conforme escreve a Infopress, os grupos Fonte Felipe, Areia Branca e Espia, chefiados pelo mandinga-chefe de Ribeira Abote, comandaram o enterro do Carnaval carregando um caixão azul transparente, simbolicamente representando os restos mortais do entrudo. Várias gerações de pessoas e de nacionalidades diferentes, desde crianças, adultos, turistas e a juventude mindelense na sua maioria, marcaram presença nesta manifestação. Uma verdadeira festa que contou também com um trio elétrico e uma banda musical ao vivo, relembrando as melodias que embalaram os desfiles oficiais deste ano, bem como os temas clássicos do Carnaval de São Vicente, avança a mesma fonte. Terminaram assim as atividades do Carnaval em São Vicente, que este ano ficaram marcadas por mais de 50 desfiles de grupos de animação, 5 desfiles oficiais, 30 desfiles de mandinga e dezenas de bailes populares. A seleção cabo-verdiana de basquetebol já não vai disputar as eliminatórias de apuramento para o Afrobasket 2017, após a decisão das associações regionais ao tentar inscrever a seleção nas eliminatórias. A Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol decidiu não inscrever a seleção nas eliminatórias do Afrobasket, alegando falta de dinheiro e dívidas da anterior direção. Segundo o Expresso das Ilhas, a decisão gerou muita polêmica no basquetebol cabo-verdiano e a direção da federação demitiu-se. Após uma reunião com a Direção-Geral dos Desportos, deixou ao critério das associações regionais tentar inscrever a seleção nas eliminatórias. A mesma fonte escreve que a Direção-Geral dos Desportos fez um pedido à FIBA África que foi aceite para Cabo Verde ainda participar no apuramento para a prova maior de seleções de basquetebol em África. Contudo, após uma reunião na sexta-feira, as associações mudaram o seu sentido de voto e não certificaram a comissão. As eliminatórias vão acontecer ainda este mês com a participação de Mali, Senegal e Guiné-Conakry em representação da Zona 2 em África. O Afrobasket 2017 será disputado entre 19 e 30 de agosto em Brazzaville, no Congo. Acompanhe de momento as opiniões fortes desta segunda-feira. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Senhoras e senhores, paz e bem. Sejam bem-vindos. Dar, receber e contracambiar, isto é, dar outra vez, parecem ser três aspectos que conformam o nosso relacionamento interpessoal. Ao relacionarmos uns com os outros, queremos isto mesmo. Queremos receber do outro, queremos dar ao outro, e o outro, nós mesmos, ao receber, queremos contracambiar. Dar, receber e dar outra vez. E são esses três aspectos que constituem aquilo que nós chamamos da lógica da gratuidade, da lógica do dom. A lógica do dom, a lógica da gratuidade contrapõe a lógica do processo e da exploração. Se queremos perceber isto muito bem do ponto de vista teológico, basta lermos a primeira página da Bíblia. A lógica de Deus é a lógica do dom. A lógica do inimigo é a lógica de tudo possuir, de tudo consumir, de tudo esgotar. Ora, a lógica do dom, a lógica da gratuidade, não é uma lógica facilmente aplicável, sobretudo num mundo em que somos desde pequenos educados à concorrência, educados a sermos mais do que todos, usurpando inclusivamente o que é dos outros. Por isso torna-nos difícil perceber a profundidade, a largueza, a altura desta lógica profundamente cristã. Ora, para percebermos talvez melhor do que estou a falar, eu aconselho vivamente um filme de
1987, de um dinamarquês, um filme dinamarquês, que se chama A Festa de Babette, ou então O Almoço de Babette. Ao vermos este filme grandioso, poderíamos perceber muito bem do que se trata receber, dar, receber e dar outra vez, que constitui, como já disse, o núcleo daquilo que estou a chamar de lógica da gratuidade e da lógica do dom. Ora, senhoras e senhores, naturalmente este não é o espaço e o tempo para dissecarmos todas as implicações desta lógica do dom e da gratuidade. E este pequeno sublinhado, a modo de introdução, era apenas para falar da mensagem que o Papa Francisco escreveu agora por ocasião da Quaresma. Como se sabe, desde quarta-feira de cinzas, quarta-feira passada, nós iniciamos aquilo que nós chamamos de tempo da Quaresma, que é o tempo que nos prepara convenientemente para vivermos aquilo que é centro da vida cristã, que é a Páscoa da Ressurreição. E o Papa, a sua mensagem diz o outro como dom. E o Papa puxa à nossa memória o famoso texto, a famosa parábola do Lázaro pobre e do rico opulento. E aquilo que o Papa chama-nos a atenção não é que o rico fale mal de Deus, não é que o rico trate mal Lázaro, não é que o rico faça alguma coisa ilícita. Não. O rico simplesmente, talvez cego pela própria riqueza, pela própria opulência, o rico simplesmente não vê o pobre que está à sua porta. Então, o outro, que é dom, que devia ser motivo de recomeço, o outro que devia encontrar as portas abertas, acolhimento, tratamento, o outro que devia encontrar dignidade, o outro que devia encontrar o outro para formar um nós, simplesmente é invisível aos olhos deste homem rico. Ora, esta cegueira que vem hora da riqueza, hora do egoísmo, que vem hora da concorrência frenética e desleal, esta cegueira provocada por várias doenças sociais e pessoais pode atingir qualquer um de nós, quer sejamos ricos em matéria, quer sejamos ricos em orgulho, em preconceito. Por isso é que a mensagem do Papa, escrita desde outubro, salvo erro, tem uma atualidade hoje e agora, quando as fronteiras do mundo, as fronteiras dos corações tendem a fechar-se, a impedir que o outro entre, a fazermos de conta que não vemos o outro. Ora, o próprio Papa já tinha dito que em tempos de crises, em tempos de dificuldades, nós somos tentados a construir os nossos muros, a procurar falsos salvadores, aqueles ou aquelas que nos dão garantias. E ele apresenta-nos este outro caminho, que é ver o outro como dom. Mas o dom não como presente, como dom. Porque dom é muito mais do que presente, porque implica-nos a nós mesmos. O presente pode ser simplesmente um embrulho exterior a nós. Aliás, o presente muitas vezes pode ser envenenado e pode servir muitas vezes para afastar o outro de nós, para despachar o outro. Tantas das nossas esmolas que damos por aí têm esse objetivo de afastar o pobre que pede, enquanto o dom não afasta, aproxima, cria relações, cria ponte. O dom é a graça que nós temos de dar, de receber e de contracambiar. Aliás, não há espaço para o acúmulo, para acumular. Aquele acumular que nos cega, que nos surda, que nos torna insensíveis, indiferentes à sorte do outro. Esta mensagem do Papa tem uma atualidade e terá uma projeção para o futuro incrível. Devemos todos, nós, independentemente do nosso credo,
ler esta mensagem, partilhá-la e tentar, na medida do possível, aplicá-la na nossa vida, nas nossas práticas. O outro como dom, a vida como dom, o ambiente envolvente como dom. Termino esta curta reflexão como a comecei. Dar, receber e contracambiar, dar outra vez, constituem, podemos dizer assim, pilares da nossa relação interpessoal. Constituem aspectos que depuram e purificam o nosso modo de relacionar-se, sem fazer do outro um objeto para satisfazer os nossos desejos e prazeres, mas ver no outro um dom de Deus para nós, para a nossa vida. Que esta quaresma, que a nossa vida, que o nosso tempo, que as nossas relações humanas e fraternas sejam impregnadas desta certeza. O outro não é nunca uma ameaça, é sempre um dom. O outro não é nunca uma ameaça, é sempre uma possibilidade de nós crescermos, de sermos mais homens e mais mulheres. Para todos uma santa quaresma, na paz e no bem. Corações ao alto. Opiniões fortes. O elenco semanal. Por agora vamos às principais manchetes de África. Nigéria, enviados do Conselho de Segurança da ONU visitam campos deslocados pelo Boko Haram em Maiduguri. Somália, com a seca a ameaçar a vida de milhões de pessoas, o governo de Somália diz que 110 pessoas morreram de fome nas últimas 48 horas. Uganda foram libertados após negociações mediadas pelo Uganda 125 prisioneiros de guerra sudaneses capturados pelo grupo militante CPLPM-Norte. Itália. Responsáveis dizem que está a atingir nível recorde este ano o número de migrantes africanos que chegam à Itália. Burkina Faso. Realizadora Apolline Yoya Traoré obteve 3 prémios no Festival de Cinema FESPACO.